Então, a primeira palavra da série Força vai ser baseado numa força espiritual muito forte, que é a oração, a importância da oração. E eu quero trazer um texto base de 1 Tessalonicenses 5,17, que fala: nunca deixem de orar. Então, logo que o pastor Edson me passou o tema, logo me veio esse versículo na cabeça e eu fiquei pensando, Deus, um versículo tão pequeno para ser um versículo, um texto-chave da palavra, mas o que o Senhor quer com isso então? E Deus, Ele me fez lembrar da onde que esse versículo estava. É um conselho final de Paulo à igreja de Tessalônica. Então, se você vai ver na sua Bíblia, dependendo da tradução, o título do texto ele vai estar como Conselhos Finais. E logo me veio na cabeça como que nós fizemos às vezes com as pessoas à nossa volta. Quando a gente tem que dar um conselho final numa despedida, para uma ordem, alguma questão. Quem é filho aqui já deve ter escutado. Leva o casaco, antes de sair de casa. Está na porta de casa, leva o casaco. Pega um guarda-chuva. Faz tal coisa. E se você não cumpre aquilo, às vezes você chega molhado ou passa frio, né? E logo me veio na cabeça que Paulo, ele fez essa questão de trazer esse versículo no final da carta, e isso se transforma como um alerta. Irmãos, não deixem de orar. Lembrem-se disso. Eu estou terminando a minha carta agora, mas lembrem-se, não deixem de orar. E isso se tornou um alerta. Para a glória de Deus, não somente para a igreja de Tessalônica, mas para todos nós hoje aqui também. Um conselho para todos nós cristãos, principalmente pela força que a oração é na vida do cristão. E baseado nisso, a gente vai trabalhar então 3 pontos da importância da oração nas nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero trazer hoje é: a oração fortifica nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos precisam de diálogo. Logo que eu pensei nesse texto, me veio o Sermão do Monte, onde Jesus ele nos ensina, em Mateus 6, versículo 7, para que a gente não use de vãs repetições em nossas orações, mas sim que a gente possa orar de uma forma sincera. E para mim isso é muito interessante, a gente pensar que Deus ele espera de nós oração sincera. Uma oração disposta a revelar o nosso coração para com Deus. Fiquei refletindo sobre, muitas vezes, o que é vãs repetições, É muitas vezes aquela oração que tu faz pela simples obrigação, Sem você estar, muitas vezes, refletindo sobre o que você está falando. E parece, não sei se alguém já foi atendido por algum telemarketing, aqueles robozinhos, é muito similar. Toda semana, alguém lá da empresa de telefonia me liga: oi, meu nome é fulana de tal, tem uma oferta para você. E se tu vai conversando com aquele robô, ele vai te respondendo. Mas aquilo não gera conexão nenhuma. Não gera sentimento, não gera relacionamento. E muitas vezes a gente ora para com Deus assim, Uma oração que não vai gerar relacionamento, uma oração que não vai gerar nada. A gente tem o costume de dizer, não passou do teto, E Deus, Ele gosta que nós nos ponhamos como filhos. E uma das maiores alegrias que Deus tem me dado é ver hoje meus filhos aprendendo a orar. Um de 2 anos e um de 5 anos. Eles não estão preocupados com a retórica, não estão preocupados com as palavras, com o andamento, eles estão preocupados em orar. Ontem foi muito interessante, agora os dois, eles disputam para ver quem que vai orar na hora do almoço, Para a glória de Deus. E ontem foi a vez do Gonçalo, o menor. E ele falou: Papai do céu, ficou quieto. Se lembrou que ele tinha que continuar, não sabia mais o que fazer, falou amém. E nós batemos palma e comemoramos. Aí ele abriu o olho, ele olhou assim, a gente, orar, papai, mamãe, comigo.
se a gente for olhar, não foi uma oração com todos os pontos, mas foi uma oração muito sincera. A gente deve orar organizadamente, sim. É muito importante. Jesus nos ensina isso, mas principalmente orar de coração. E a oração ela é tão importante que na Bíblia ela aparece em torno de 370 vezes. A palavra oração ou algum sinônimo parecido. Isso dá mais do que uma vez por dia, né, durante o ano. Então, simboliza que a gente deve orar o tempo todo. A gente também tem escrito 650 orações e 450 respostas de oração. Então, a gente vê como é importante, como Deus fez questão de destacar na Bíblia o fato de orarmos. E uma questão importante, de tanto que Deus ele valoriza, a gente pode ver em Mateus 24, 26, os últimos momentos de Jesus, antes da crucificação, Jesus se importando muito com a oração dos seus discípulos, a oração de quem é discípulo. Olha o que o texto fala, eu quero ler bem rapidinho para vocês. Em Mateus 26, quero ler do 36 ao 46 bem rapidamente. Que fala, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhe disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então o próprio mestre se retirou para orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ali começou a sentir grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é conseguir. Então, pela segunda vez, Jesus orou dizendo, meu pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. Ele voltou e de novo encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou ao sair de perto deles e orou pela 3ª vez. Né? Então a gente enxerga, eu imagino assim, enxergando uma decepção de Jesus. Jesus ele ordenou ali, venham comigo, vigiem comigo. E Jesus saiu para orar e quando ele voltou, ele encontrou aqueles cristãos dormindo. Isso me fez refletir muito sobre como nós estamos cuidando do nosso tempo de oração. Como nós estamos tendo nosso tempo de oração. Será que muitas vezes nós não somos aqueles cristãos que dormem no tempo destinado a orar? Será que muitas vezes a gente está mais preocupado naquele tempo de oração em se atualizar ou atualizarmos a Deus do que está acontecendo conosco e orarmos a Deus? Isso foi muito forte para mim. A importância que o próprio Jesus deu para aqueles discípulos e a surpresa de estarem dormindo. Então que a gente possa valorizar esse momento e realmente não nos pegar desatentos, que a gente possa refletirmos e agora nós vamos orar. Um cristão que ele não ora ou deixou de orar é um cristão à beira de deixar de ser cristão. Sem oração, nosso relacionamento com Deus ele vai esfriar. É como um relacionamento com qualquer pessoa. Quer começar a se afastar de uma pessoa, começa a parar de conversar com ela, começa a responder ela de uma forma mais fria, começa a ignorar ela, porque é questão de tempo vocês não vão mais ter assunto, questão de tempo vocês não vão mais se comunicar. E infelizmente nós temos visto vários cristãos que se desviam, a gente vai ver a causa, porque eu parei de orar, porque eu parei de destinar tempo para estar com Deus. Então, irmãos, fico alerta, para que a gente possa fortalecer o relacionamento com Deus através da oração. E para a glória de Deus, Deus ele é um Deus relacional, um Deus que ama estar conosco. Mesmo nós não sendo dignos, mesmo nós não merecendo, é um Deus que ama estar conosco.
Vários cristãos, antes de Jesus rasgar o véu, queriam ter esse livre acesso que nós temos hoje com Deus e não podiam. Então aproveitem, irmãos, a chance que nós temos hoje de ter um livre acesso ao Pai, de podermos orar. Aproveitem, isso faz parte do sacrifício de Jesus. Abriu o caminho para a gente ter esse relacionamento. A Bíblia fala que fomos feitos amigos de Deus. Aproveite essa amizade. Aproveite. Ponto 2, irmãos, a oração é a chave para fazermos a vontade de Deus. Provérbios 16, 1-3, ele nos fala: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as suas intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, eu sou muito grato de ter aprendido junto ao pastor Edson e à igreja um ensinamento. É uma frase bem simples, mas o Cássio também escutou bastante, Cássio Jean, que é: vamos orar. A gente vem às vezes com toda a empolgação: pastor, está acontecendo isso, a gente quer ver isso, o que o senhor... Vamos orar. Né? Você vai entrar num aconselhamento com o pastor, a primeira questão que ele vai fazer: vamos orar. Irmãos, isso parece ser simples, pode parecer soar engraçado, né? Mas é importante. Como a gente viu em Provérbios, é na nossa natureza a gente fazer planos. É normal, Deus ele se agrada que a gente faça planos. Mas seguindo o versículo, a gente vê que a resposta certa vem da onde? Vem do Senhor. E como que a gente alcança essa resposta do Senhor? Orando. O simples fato de nós começarmos a orar antes das decisões mostra que nós estamos preocupados em seguir o que Deus quer. Mostra que nós estamos preocupados em se desfazer muitas vezes de planos nossos. Várias vezes, vários planos que a gente compartilhou com o pastor, eles não eram de Deus para aquele momento ou não eram de Deus. Outros foram de Deus e outros foram potencializados, mas a gente teve que buscar essa resposta através da oração. E aí a gente pode pensar que é bobagem a orar por coisas simples. Irmãos, se a gente parar de orar por coisas simples, nós não vamos se lembrar de orar por coisas grandes. Deus ele se preocupa nos detalhes conosco, se preocupa nas pequenas decisões também. Não se esqueça de colocar Deus nas suas decisões. A vontade que a gente precisa viver não é a nossa, é a dele. Então, para isso, a gente precisa ter a certeza do que Ele quer que nós façamos. Não tenha medo de muitas vezes mudar os teus planos. Os teus planos são menores que os planos de Deus. Provérbios fala, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O que muitas vezes parece bom para nós, Deus já está enxergando lá na frente. Então aceite a vontade de Deus para a tua vida. Ore a Deus, desde as pequenas decisões até as mais grandes. Tenha esse costume de dizer: vamos orar. Deus, o que o Senhor quer falar comigo através disso? Outra frase que me impacta muito, o pastor Edson, aprendi no pode crer, então, escutem. Que primeiro a gente clama, para a gente não reclamar. Quem clama não reclama. Então clame, peça socorro para Deus, para entender a vontade dEle. Clame a Deus no que tu precisa. Nós temos um Deus que está disposto a te escutar. Você pode dizer muitas vezes: Pedro, eu não sei orar. Se coloque de joelho. E peça para que o próprio Espírito Santo te ajude a fazer isso. A Bíblia fala que Ele intercede por nós. Mas se coloque na posição de oração, com uma postura de alguém que está buscando orar. E
E se você só vai aprender a orar orando. E o ponto 3, irmãos, é que a oração tem o poder de conectar céu e terra. O que você ligar na terra será sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Irmãos, esse princípio ele me impacta muito, porque olha a profundidade disso tudo. Olha a arma que Deus nos permitiu utilizar. Uma oração tem o poder de ligar coisas no céu. Muito do que nós estamos vivendo hoje, irmãos, foi ligado no céu. Não sei quantos daqui vêm nas quartas-feiras na oração Céus Abertos. É um momento onde a gente é ensinado, como igreja, a ligar no céu várias coisas, não somente de Panambi, mas no mundo inteiro. E Deus ele tem transformado uma nação, tem feito máscaras cair e tem mudado o destino através da oração de coisas que a igreja está orando. Seria impossível estar acontecendo tudo o que está acontecendo se não fosse a igreja ter ligado no céu. O clamor da igreja orando para que Deus pudesse restaurar a nossa nação e abrir os olhos de quem precisa ser aberto. Então, irmãos, aprendam a se preocupar com o planeta. Aprendam a ligar no céu a vontade de Deus. Uma frase de Rick Warren fala: as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não têm defesas contra nossas orações. Esses dias eu vivi uma experiência muito interessante, foi justamente sobre isso. Nós estávamos conversando com alguns amigos na empresa e nós entramos no assunto igrejas, evangelhos e tudo mais. E aquele amigo ele começou a rejeitar tudo que vinha de Deus, começou a rejeitar palavras, mas eu sabia que ele era um cristão desviado. Eu sabia que aquilo era mágoa. E no final da conversa todos se foram e eu perguntei para ele: fulano, eu quero te fazer uma pergunta. Posso continuar orando por ti? E ele baqueou. Pode. Ele não aceitou uma palavra. Ele rejeitou tudo ali. Mas a oração, ele sabia a importância que era. Se ele dissesse que não, não ia adiantar igual, né? Eu ia continuar orando. Mas Deus falou para mim: fala que tu vai continuar orando. Pede para ele se ele aceita a oração. E eu creio que vai ser através disso que ele vai voltar. Então, irmãos, não se cansem de orar pelos seus, pelas pessoas que vocês desejam ver em Cristo Jesus. Eles não têm, podem rejeitar tudo que vocês fazem, mas o nome deles na presença de Deus, eles não têm como rejeitar. Apresente as pessoas para Deus primeiro. E algo que a gente aprende muito é que a oração do justo ela também tem poder. Olha o que diz em Tiago 5:13 ao 16. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem. Sobre ele unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará um enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo tem poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Aplauda a Deus por isso. Irmãos, olha o que esse texto nos ensina a orarmos. Sobre dificuldades, sobre doenças, uma oração com fé. Elias, sendo homem como nós, orou a Deus e Deus fez com que parasse de chover. Elias orou a Deus e Deus fez com que chovesse. Gente, não foi 1 mês, 2 meses, como a gente tem vivido muitas vezes aqui. Foram 3 anos e meio.
por uma oração, Deus fez isso. E Elias orou de novo, através de uma oração, foi ligado no céu e choveu. Então, igreja, oração com fé tem o poder de ligar grandes coisas. Se nós desejamos viver grandes coisas de Deus aqui nessa terra, nós precisamos orar para que isso aconteça. Para que Deus derrame a sua glória. A música que nós cantamos foi uma oração, onde nós estávamos pedindo o que para Deus? Vem, incendeia. Deus tem prazer de escutar isso, e tanto que Deus, Ele veio. Então que nós não nos cansamos de orar, irmãos. E a nossa conclusão é orar sem cessar e desejar não cessar-se de Deus. Quando Paulo ele nos fala sobre nós orarmos sempre, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de estar às 24 horas do nosso dia orando, mas esse texto fala sobre nós incluirmos Deus na nossa vida em tudo. Nós estarmos conectados em todas as situações que a gente está vivendo com Deus. Deus, o que o Senhor está pensando disso? Deus, me ajuda nessa situação. Deus, abençoe o meu irmão. Deus, o que eu faço agora? Deus, me ajude nessa situação. Deus. Durante o teu dia todo, você se conectar com Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé.